Olá, pessoal, boa noite. Vamos dar início ao capítulo 3, que trata aí sobre algumas peculiaridades de roteamento, né? Na camada 3, ainda estudando um pouco de camada 3, a gente na aula passada falou sobre o TCP, né? Nas versões IPv4 e IPv6, e agora a gente vai explorar um pouco o conhecimento de roteamento, né? Os protocolos de roteamento, de troca de informações, né, das tabelas de rotas que os roteadores devem manter, beleza? Então, a aula de hoje ela é para a gente visualizar esses conceitos aí. Então, vamos lá. Olha aí, qual é o conceito de roteamento? É a capacidade dos roteadores de encaminhar pacotes às redes remotas, avaliando o melhor caminho até o destinatário, né, até a rede de destino. Então, como a gente já viu em aulas anteriores, o roteador ele é um encaminhador para o próximo roteador. E ele tem que manter ali uma tabela que ele possa tomar as decisões dele, né? Então, ele tem uma conexão, uma interface direta com 3 ou 4 roteadores, ele conhece. Então, ele tem que manter uma tabela para ele poder decidir um determinado pacote para qual interface ele vai enviar e aquilo ali seguir um caminho até o destino, né? E ser o melhor caminho possível. Para que ele faça isso daí, ele vai se valer de alguns protocolos que avaliam qual é o melhor caminho a ser seguido. Ora, vai ser baseado no número de saltos, né? Quanto menor o número de saltos até o destinatário, seria uma boa opção. E a outra, mesmo que eu faça mais saltos, mas que eu passe por links que são de velocidades altas, então justificaria eu estar dando mais saltos, mas mesmo assim tendo uma velocidade final ali boa. Então, ó, características do roteamento. Utiliza os roteadores, né, para encaminhar pacotes para as redes remotas. O roteamento ocorre na camada de rede, ou seja, a camada 3, né, do modelo OSI. Utiliza algoritmos de roteamento para identificar as rotas que estão disponíveis e quais são as mais eficientes, né? Então, além da preocupação dele em saber qual que é a rota mais eficiente, ele precisa saber se aquela rota ela está disponível, porque pode existir, em um dado momento, aquela rota lá, aquele caminho, ele conhece que é um caminho que é veloz, mas em um determinado horário está sobrecarregado, né? Está com um congestionamento. Então, ele tem que ser capaz de avaliar isso antes de enviar o pacote, porque se ele enviar o pacote naquela rede congestionada, aquilo ali vai gerar um atraso, né, na aplicação dele, podendo ter mandado por outra rota. Então, ele também decide a rota mais curta ou a mais eficiente, né? Pode precisar da ajuda, né, pode ajustar o tamanho dos pacotes ao MTU das redes por onde aquele pacote vai passar, certo? Então, essa é uma característica do roteador. Um momento só, pessoal, deixa eu pegar aqui minha caneta e eu vou precisar... Então, a gente já sabe o que é o MTU, né? É o máximo unit, transfer unit, né? Máximo transfer unit. Então, cada rede pode ter um tamanho diferente ali e o pacote tem que sofrer uma fragmentação para poder passar por ali. Outras características. Independe dos meios de transmissão e o tipo de rede, né? Não propaga broadcast para outras redes. Essa é uma característica. Tá? Ele não faz a propagação de broadcast. Utilizam protocolos de identificação de erros. O mais comum é o ICMP. Então, quando um computador, tá, ele vai enviar um dado na rede, ou então um roteador ele vai encaminhar um pacote para frente, ele envia um pacote ICMP, que é um pacote que faz a avaliação de erro na rede. Ele vai
testar a disponibilidade do link. E também avaliar a performance, se o protocolo tiver inteligência suficiente para entender que aquele pacote que ele enviou e a resposta, tá, foi muito demorada. Então, ele pode avaliar que aquele caminho ali não está legal. Então, o pacote ICMP, ele serve para isso. Além de testar a disponibilidade do link, também avaliar a performance dos links. Porque você tem a resposta em milissegundos, né? Do quanto foi o tempo que o pacote retornou com a resposta lá que foi dada no início, né? De solicitação de verificação do link. Roteadores encaminham pacotes para as redes remotas, não os hosts. Não é o host quem vai ser o responsável para estar encaminhando isso daí. São os roteadores quem fazem essa decisão. O host, ele, ao não conseguir se comunicar com a máquina ali naquele domínio de broadcast, que é o domínio de rede local, ele vai ter que encaminhar esse cara, tá, para uma rota padrão, ou seja, um gateway, que ele é o roteador. Tá? E o roteador, ele vai ser capaz de fazer a decisão de enviar para próximos roteadores, né? Sempre o roteador vizinho dele vai encaminhando e aquele repassando até chegar na rede de destino. Hops é o conceito que a gente tem para o salto, né? O hop é o salto que é dado por cada roteador. Tá joia? Então, olha aqui, um desenho de uma rede A, tá? Tudo que ocorrer dentro da rede A nível de broadcast, ele não ultrapassa o roteador. Ele pode chegar aquele sinal, aquele broadcast, ele vai chegar na interface do roteador, que esse cara aqui, ele vai ter um IP, que esse IP aqui, nessa interface aqui, é um IP válido na rede A também. Joia? Então, se houver um broadcast na rede A, esse cara vai receber também no adaptador de rede ali do roteador, dessa interface da rede A, vai receber o broadcast. Só que ele não vai propagar isso aí para outras redes. Beleza? Então, ele só vai bypassar para o outro roteador somente o tráfego que for realmente algo que seja possível ser alcançado, tá, por outros roteadores. Então, é aquela história lá do ICMP, seguir na frente, verificar todo aquele caminho e dizer para ele, olha, eu encontrei a rede tal. Para ir para a rede tal, você envia para tal roteador, tal roteador, tal roteador, e aí vai bater lá, no destinatário. E aí aquele pacote chega lá no roteador, que é o roteador destino, né? O que está mais próximo da rede de destino, e ali ele injeta lá aquele pacote dele naquela rede lá, e aí ele vai ser encontrado, aquele destinatário, né? O host, lá na rede B. Então, ó, uma comunicação sem roteamento, ou seja, somente local, eu vou ter, tá, a máquina 1, tá, e o seu IP, joia? Aqui a camada de rede, né? E aí eu tenho o MAC, esse cara aqui é a camada de enlace, a camada 2. Então, como é que vai acontecer aqui? Nessa rede, quando uma máquina que tiver um endereçamento lógico, que é o endereçamento IP, tiver que se comunicar com outra máquina que tem lá um endereçamento IP, certo? Esse pacote IP, ele vai ser encapsulado aonde? Dentro de um frame, que aquele é o frame, por exemplo, o Ethernet. Então, eu tenho lá o IP datagrama, né? Esse cara tem um endereço de origem, que o endereço de origem é o computador 1 lá, né? E aí o computador 1 quer se comunicar com o computador 2, que está lá, tá na mesma rede, é o 10.20.3.4. Então ele coloca lá a identificação, né? E aí os dados. Isso aqui está no nível 3 ainda. Esse cara vai ser encapsulado
dentro de um frame, tá? Dentro de um, por exemplo, um frame Ethernet ou um frame Token Ring, né? E aí está na camada 2, na camada de enlace. Então, esse IP datagrama, ele vai ser encapsulado. Agora, eu já vou ter uma comunicação no nível de quadro, né? Através dos MACs. Olha lá. Então, na hora que nós ainda estamos, tá? Nesse nível aqui em cima, ainda de IP, o computador A, se ele não tivesse na tabela dele lá, porque cada computador ele pode ter também uma tabela que associa IPs aos MACs, tá? Quando é que essa tabela é atualizada? Num primeiro momento, quando a máquina desconhece um determinado MAC na rede, ela dá um broadcast, tá? E aí é gerado um cache, tá? Depois que é descoberto através daquele protocolo, né? O ARP, porque numa primeira comunicação entre o computador 1, a máquina 1 e a máquina 2, se a máquina 1 vai colocar no pacote dela a informação, ela vai colocar qual é o IP que ela quer se comunicar, que é o IP de destino. Só que ele não sabe quem é MAC, ele não sabe quem é o MAC do destinatário. Então, na hora que ele pega, ainda na máquina 1, ainda aqui, quando ele for montar o frame na camada de baixo, tá? Quando ele for montar aqui, que for ser encapsulado, né? Aí o pacote, aliás, o frame ganha o MAC de origem, que já é conhecido, é dele próprio, tá? Porque esse frame que a gente está montando, esse frame é da máquina 1. Só que aí ele vai ter que colocar aqui o frame de destino, né? Ele não sabe ainda, ou não saberia. Se ele não conhece, não tem na tabela dele, na tabela ARP, tem uma tabela chamada ARP, no host. Se ele não sabe, ele dá um broadcast. Mas se já tem lá, uma outra vez ele fez uma comunicação com aquele host, e ele já tem nessa tabela lá, aí ele vai lá e adiciona o pacote. Adiciona no frame o destinatário. Tá? E aí aqui, tá, no nível 2, a comunicação vai acontecer como acontece normalmente, no nível 2. Tá? E aí você vai ter aquela disputa pelo acesso ao meio, né, que tudo isso aí é relacionado ao MAC, né? O MAC fazendo o controle lá de fluxo, controle de erro, e aí ele vai precisar acessar, chegar àquela máquina de destino que está na mesma rede local. Aqui não tem roteamento, é sem roteamento, tá? Porque nesse nível aqui, foi fácil descobrir quem que era o MAC de destino, né? O MAC de destino, ele ou deu um broadcast, ou ele já tinha lá na sua tabela local, lá no computador, a sua informação do MAC que ele queria. Mas se a gente quiser se comunicar com uma máquina que está numa rede remota, ele não vai conseguir dar um broadcast lá do outro lado para saber qual que é o MAC de destino. O máximo que ele pode chegar, até a fronteira que ele pode chegar, é do roteador dele. Ele vai conhecer o MAC do roteador dele. Mas quando é feito o pacote IP com o endereço da origem e o endereço do destino, e o endereço do destino é remoto, tá, numa outra rede, não é feito um broadcast, porque o roteador não vai propagar isso daí. Então a gente vai ver isso no slide seguinte. Ó. Então, ó, a comunicação indireta é a comunicação por roteamento. Se a gente for ver, é uma comunicação de forma indireta. Então, como é que vai acontecer? A gente tem aquele computador lá na rede A, tá? E ele tem um MAC, beleza? Então, o que vai acontecer? Esse cara, tá aqui a rede A, tá? No momento que ele tentar se comunicar com um host que está numa outra rede, tá? Tá na rede 192, quando ele montar o datagrama IP dele, a origem vai ser 10.20.3.3, o destinatário vai ser a outra rede, né? E aqui os dados dele, se está na camada 3 ainda esse cara. E aí esse cara vai ter que ser encapsulado
tá? Todo esse pacote aqui, ele vai ter que ser encapsulado aqui embaixo. E vai ganhar um frame. Só que esse frame, ele não pode, ele tem o endereço de origem, do MAC de origem, que é ele aqui mesmo, né? E o MAC de destino, quem vai ser? Ele não sabe quem que é o MAC de destino desse IP aqui. Ele não pode se utilizar nesse momento daquela técnica lá do ARP para jogar um broadcast aí. Não pode. Então, quem que é o broadcast? Quem é o MAC de destino dele? O MAC de destino dele, desse cara, desse frame aqui, vai ser o próprio roteador, que é a borda lá, né? Que é a interface local que ele pode chegar ao máximo. Aí o Bruno perguntou aqui, tenente, quando ele tenta acessar o IP que não é da rede, ele usa o gateway padrão? Sim, exatamente. Tá? Exatamente. Quem que é o gateway padrão? O gateway padrão normalmente é o meu roteador. É alguém que, ao jogar um broadcast na rede, ao tentar de todas as formas encontrar na rede, ele não consegue, ele joga para o gateway. Esse conceito gateway, na verdade, ele é um tradutor. Joia? Ele é um conceito, é uma abstração de uma máquina ou de um sistema, né? Pode ser um hardware, pode ser um software, que ele vai poder resolver o problema de resolução, tá? Caso numa esfera mais abaixo não tenha conseguido fazer. Então, você manda ele para um gateway. Então, esse conceito de gateway, ele aparece em roteamento, né? O gateway padrão. Ele vai aparecer em VoIP, tá? Quando você quer mandar um fluxo para alguém que vai concentrar ali as comunicações, né? O controle de repassar algo para outro servidor de VoIP. Então, esse conceito de gateway, ele aparece como uma forma abstrata, tá? Então, o gateway padrão, quem que é o gateway padrão da minha rede? É o meu roteador, ou o meu firewall, alguém que configure para que todas as máquinas elas sejam direcionadas para um gateway padrão. Aquela máquina vai ser a máquina que vai receber o fluxo de todo mundo, caso exista dúvida, não consiga resolver ali e encontrar uma determinada máquina, ele vai mandar para ali. Tá? Pode ser um firewall, por exemplo, um firewall. Tá? E depois daquele firewall ter um roteador. Beleza? Então, ele vai mandar, tá, para o gateway padrão ou para o roteador direto, e o quadro, né, o frame, ele vai com o endereçamento do MAC do nosso roteador. Então, esse frame, tá, ele vai chegar no roteador, aqui na interface do roteador. Aí o roteador vai pegar esse cara aqui, frame, né? Vai pegar, e aí ele vai analisar o que é que tem dentro dele. Aí ele vai olhar lá, e tem um IP datagrama aqui, encapsulado. Quando ele olhar, aí ele vai ver que tem assim, ó, a rede de origem, né? O IP de origem, e o destino tá aqui, ó. Aí ele vai olhar aí, cara, ele está querendo comunicar com um IP da rede 192.168.3. Alguma coisa. Então, eu vou jogar isso aqui para outra rede. Eu conheço, eu sei onde é que está esse cara, essa rede aqui. Eu sei onde é que está essa rede, eu vou jogar para lá. Aí ele pega e bypassa esse pacote, certo? Para a rede B. Beleza? Então, se tiver vários outros roteadores, aí só tem um roteador no caminho, mas se tiver vários, ele vai sair bypassando para frente, né? E aí cada roteador ele vai olhar o que tem lá de frame, porque ele vai receber um frame. Tá? A interface que aqui está comunicada, por exemplo, se eu tivesse um outro roteador aqui, essa interface do roteador, ela está se comunicando com o outro roteador fisicamente. Tá? Fisicamente, eu tenho um enlace ali que me permite eu mandar aqui frames. Eu vou mandar frames. Só que dentro do frame tem um pacote IP, que ele vai olhar e vai dizer, opa, eu não sou a rede de destino, mas eu posso encaminhar para outro. Aí esse cara aqui vai mandar para outro roteador. E assim sucessivamente. Ao passo que, se chegar a bater 255 saltos e aí ainda não tiver encontrado o roteador, aliás, a rede de destino, então
o pacote é descartado, né? No próximo salto ele é descartado porque a gente não pode ter um salto maior. Lembra lá do IPv4? No IPv4 a gente tem o TTL, tá? Que ele tem 8 bits. E no IPv6 a gente tem o Hop Limit, certo? Ou limite de salto, que é a mesma coisa, 8 bits. E aí, pessoal, para que a gente não tenha os roteadores mandando aleatoriamente os pacotes, né, os frames, para outro roteador e para outro, de forma indiscriminada, até atingir aquele salto lá de 255, para evitar esse tipo de problema, eles mantêm uma tabela de roteamento. Então, essa tabela, desculpa, o que é? É ele ter ali o conhecimento de todas as redes que ele pode enviar um pacote e quais são as redes mais velozes, a que possuem um caminho mais curto para uma determinada rede, tá? Então, ó, todos os roteadores devem armazenar as rotas para as redes conhecidas. Então, todo roteador ele tem uma memória, uma quantidade de memória. Essa memória é um buffer para os pacotes que estão chegando e também é uma memória reservada para uma tabela, né? Uma tabela com informações úteis ali para a tomada de decisão, para qual roteador enviar. Então, ó, ele deve decidir quais as portas e interfaces encaminhar. Então, um roteador, vou desenhar aqui, esse cara é um roteador, tá? Então, ele vai ter aqui uma interface, tá? E essa interface aqui, eu vou chamar ela vai ser uma fibra ótica. Tá? Ele pode ter uma outra interface aqui, que esse aqui é um enlace de rádio. Tá? É um outro link. A gente pode ter um outro aqui, que é um UTP. Tá joia? Pode ter um outro aqui com outra fibra, ou uma DSL, por exemplo. Enfim, cada uma interface dessa daqui vai ter uma ligação direta com outro roteador. Tá? Eu não tenho, por exemplo, uma interface de um roteador. Eu posso ter também a interface de um roteador sendo ligada, por exemplo, a um switch. Né? Eu posso ter também. Por exemplo, aqui, vou colocar uma outra interface aqui. Aí aqui eu tenho um switch. Tá? Mas normalmente o roteador ele está conectado por enlaces, né, que eles atingem redes remotas. Então eu vou ter lá o meu switch. Tá? Esse meu switch está conectado aqui no meu roteador. Então, os pacotes que estiverem nessa rede aqui, tá? Que não forem resolvidos na rede local, tá? O IP, né? Não pertencer a essa rede, pertencer a uma outra rede, então esse cara vai chegar nessa interface aqui, tá certo? Que é uma interface local, na verdade ela não vai rotear, tá? Então ele vai dar um broadcast aqui nesse cara. Na verdade vai mandar o frame para cá, tá? E aí eu vou ter as interfaces de links remotos, né? Aí isso aqui eu tenho uma interface, 2, 3, 4 interfaces, joia? E aqui, normalmente os roteadores, o que eu tenho? Eu tenho interfaces, tá? Com outras redes, e eu tenho uma interface local. Aquela interface local não faz roteamento, ela só se comunica, uma porta de comunicação com o meu roteador, tá? Com o meu roteador. Mas as interfaces mesmo, elas que são, na hora de fazer o roteamento, ela é a tomada de decisão, ela vai em consideração a interface. Beleza? Então, ó, as tabelas de roteamento devem atualizar suas tabelas de rota, trocando informações com os seus roteadores adjacentes.
Então, se eu tenho aqui esse roteador e eu vou ter uma tabela aqui, tá, com informações de rotas, eu vou ter que trocar informações com esse cara aqui, porque esse cara, ele pode estar conectado a um outro roteador, e aí eu ter informações que eu possa pegar dessa tabela que ele tem aqui de roteamento e atualizar a minha tabela aqui com essas informações que são úteis para mim também, que é útil para esse roteador aqui. Tá? Então, existem protocolos que fazem esse trabalho de troca de informações, a gente vai ver. Olha aí essa imagem de uma tabela de roteamento. Então, eu vou ter aqui ó, a rede A. Na rede A eu tenho uma interface, tá? Da rede A. Essa interface, que eu vou chamar aqui porta 1, nesse roteador, eu vou ter aqui, ó, 3 interfaces, né? Eu tenho a porta 1 como uma interface para a minha rede A. Eu tenho a porta 2 do meu roteador como uma interface para a minha rede B. E eu tenho a porta 3 como sendo uma interface para o meu roteador que vai atingir o roteador 2. Tá? Ele não atinge a rede 3 ainda, é um outro roteador. Tá? Então, o roteador 1, ele tem ligação direta com a minha rede A e B. Então, é lógico aqui que nessas interfaces da porta 1 e da porta 2, ele está ligado no switch. Tá? O meu roteador aí, o roteador 1, ele está ligado no switch daquela rede lá, da rede B, e no switch da rede A. Né? E a porta 3, ela não está, ela está ligada no outro roteador. Então, vamos olhar aqui a tabela de roteamento do nosso roteador. Então, eu tenho aqui, vamos analisar a tabela de rotas do roteador 1. Então, ó, ele vai armazenar lá, para atingir a rede A, qual é a distância para atingir? É 0. Por que é 0? Porque ele está ligado diretamente. Ele não dá salto nenhum. O salto é quando você ultrapassa um outro roteador para atingir uma rede remota. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, a rede A, se eu quero atingir a rede C, então ele vai ter que saltar 2 roteadores, o roteador 1 e o roteador 2. Tá? Então, vamos continuar analisando aqui. Então, eu tenho lá, ó, o roteador a distância é 0. Tá? A porta é a porta 1. E o número de saltos vai ser 0. O estado é bom. Então, ele está dizendo que aquele link, aquela conexão entre a porta do roteador, a porta 1 e a rede A é boa. Tá? Então, ele está levando em consideração o estado do link e aqui o número de saltos. Beleza? Então, olha lá. A rede B. A rede B, qual é a distância? É 0. A distância é 0. Ele está conectado fisicamente ali, sem dar salto nenhum. E aí, qual é a porta? A porta é a 2. Número de saltos, 0. O estado do link é bom. A rede C. Onde é que está a rede C? Foi feita a descoberta, em algum momento, algum protocolo de atualização de rota, atualizou o roteador 1, né, com informações que tinham lá no roteador 3 e com informações que existiam lá no roteador 2. Então, ele conhece, né, esse roteador 1 agora, ele conhece quem que é o roteador 2 e 3. E ele sabe como chegar na rede C. A rede C, a distância é 1. Por que 1? Ele bypassa, tá, um roteador. Tá? E o outro já é a porta, a interface com a minha rede lá. Beleza? Então, a distância é 1. Aliás, o que ele bypassa é o outro, né? Então, o que acontece é o seguinte, ó. Por que é 1? Porque do roteador 2, ele está aqui nessa interface. Ele só bypassa um roteador. Ele está aqui, né? Então, o roteador 1, certo? Quando o pacote estiver nele, para ele alcançar a rede C, ele bypassa um roteador. Beleza? Então, a distância é 1. A porta é a 3, então ele tem que mandar pela porta 3 para atingir a rede C.
o número de saltos. Então ele salta, o próximo salto quem é? Vai ser o roteador 2. E o estado do link é bom. A rede D, para o roteador 2, aliás, o roteador 1, chegar lá na rede D, o que ele vai fazer? Qual é a distância? É 2. Então, partindo do pressuposto que ele está aqui no roteador, e o roteador 1, ele vai ter que tomar essa decisão de enviar lá para o roteador, lá para a rede D, então ele vai ter que mandar para a porta 3, ó, ele vai bypassar o roteador 3, tá? A porta que ele vai ter que encaminhar não vai ser a porta 2, nem vai ser a porta 1, ele tem que mandar o tráfego dele pela porta 3, tá? E aí ele vai passar 1, certo? Aí ele está na rede C, né? E vai bypassar o roteador 3, beleza? O estado é bom, tá? Então leve em consideração isso. A interface, ela pode ser explorada em uma prova, porque você tem que escolher qual que é a interface que me conecta no roteador próximo, na próxima rede. Tá? Beleza, Bruno. O Bruno está falando que não entendeu esse bypassa. O bypassa é simplesmente ele pegar aquele pacote, o roteador 2, ele vai pegar aquele pacote lá, tá? E vai encaminhar para o roteador 3, tá? O que eu estou querendo dizer é isso. Na verdade, ele não vai pular, ele passa pelo roteador. Vai ser colocado aquele frame, né? O pacote vai estar dentro do buffer do roteador, tá? Então, quando o roteador 1, tá? A rede A, ela quiser se comunicar lá com a rede D, o que é que vai acontecer? Certo? Então, ele vai chegar no roteador 1, tá? O roteador 1 vai mandar para a porta, pela porta 3, até atingir o roteador, tá? Esse pacote aqui, ele vai chegar no roteador 2, e o roteador 2 não é a rede destino, ele vai bypassar aquele cara. Então, a gente lembra daqueles conceitos lá do cut through, né, do story and forward, lembra lá? Então, o cut through, ele vai pegar o pacote e vai bypassar sem fazer uma avaliação de erro completa ali naquele pacote. Já o story and forward, ele faz, né? Não sei se você consegue se lembrar lá dos conceitos de rede, quando a gente falou disso daí. Então, ele vai passar por esse roteador, tá? O roteador vai tratar aquela informação. Quando eu falo em bypassar aqui, é só uma forma abstrata de dizer que ele vai passar pelo roteador, certo? E aí ele vai chegar lá no outro roteador, e aí vai passar por esse roteador também, tá? Ele vai bypassar por aquele roteador para poder atingir a rede D, tá? Mas ele teve que dar um salto, 2 saltos, até chegar lá na rede D, né? Então, o roteador 1, na tabela, levando em consideração que ele tem essa tabela de roteamento, e que é uma tabela já conhecida do roteador 1, se ele receber um pacote que tem o destino à rede D, ele sabe que vai ter que enviar para a porta 3, porque esse cara vai chegar nesse roteador 2, joia? O roteador 2, por outro lado, ele vai ter também a sua própria tabela de roteamento, e na tabela de roteamento, quando ele avaliar o pacote, ele vai dizer, opa, tem um pacote aqui que ele está sendo destinado lá para a rede D. O que ele vai fazer? Ele vai mandar para a interface que faz conexão com o roteador 3. E assim sucessivamente, até a rede de destino ser alcançada. Tá bom? Mas cada um roteador, ele mantém uma tabela de roteamento para poder ele fazer essa decisão de enviar, de encaminhar o pacote. Então, quando eu falei em bypassar, na verdade, o termo correto seria encaminhar, né? Ou rotear para aquele outro roteador. Não quer dizer que ele não vai passar sem ser avaliado, tá? Porque ele vai ser lido. O que vai chegar lá é um frame, né? Então, esses 2 roteadores aqui, o roteador 1 e o roteador 2, eles estão ligados fisicamente, tá? O fisicamente que eu quero dizer é se for enlace de rádio ou se for
cabeado, por exemplo, eles têm uma interface direta de comunicação entre eles. Tá? E a comunicação vai acontecer no nível 2. Tá? Só que quando chegar o frame lá, esse cara vai olhar o pacote, vai tirar do frame, vai ver que é um pacote, vai olhar lá e vai dizer, opa, esse cara aqui é destino à rede tal. E eu não conheço essa rede. Aliás, essa rede não está ligada diretamente comigo. Tá? Eu não tenho essa rede com distância zero. Porque se essa rede, que é o que o pacote tem aqui, tivesse distância zero, eu já despejava ela na minha rede. Tá? Naquela interface que é já da rede de destino. Como não é, ele vai ter lá, quando ele for consultar aqui no roteador 2, que a distância para encontrar aquela rede ali, ela ainda tem uma distância a ser percorrida, ele vai mandar para o próximo roteador. E assim vai até chegar ao destino. Beleza? Ficou mais claro aí essa questão? Então, ó, sobre as atualizações das tabelas de roteamento, a gente tem duas técnicas. Uma é a estática, atualização estática, e a outra é a dinâmica. E aí é um conceito bem simples, pessoal, é o pé da letra mesmo. A estática vão ser criadas e mantidas manualmente. Então, gera um esforço do administrador em estar lá colocando essas informações estaticamente. E aí, não existe tolerância de falha. Então, vamos lá. Eu tenho vários roteadores e vou adicionar estaticamente as rotas para cada um desses 3 roteadores que eu defini aí. Tá? Em um determinado momento, modificou ali a performance, né? Tá indisponível alguma rota ali. Então, ele não vai ter essa percepção. Vai ocorrer o erro. Então, eu teria que ir lá e editar aquela minha rota que eu tinha colocado como estática para que aquela tomada de decisão para seguir aquele caminho não fosse mais verdadeiro. Eu teria que seguir outro caminho. Tá? Mas isso aí eu teria que fazer manualmente. Tá certo? Então, ó, a gente tem a outra forma de atualização das tabelas, é a forma dinâmica. Certo? As tabelas são atualizadas de forma automática e aprendem as mudanças ocorridas. Tá? Então, ele já dá uma certa tolerância à falha. Ela já é proativa, né? Então, se eu tiver, por exemplo, na minha rede 10 roteadores, quando o status de um roteador modificar, então ele vai propagar para os outros roteadores aquelas informações que ele tem, que está atualizado. Então, se ele é um roteador que ele está conectado com um enlace que agora estão indisponíveis, ele avisa os outros. Tá? Ele pode avisar os outros. Ele pode avisar os outros também que o enlace está disponível, mas está lento. Tá? Não é uma boa performance. Ele avisa os outros. Então, essa atualização de forma automática, ela, além de ser proativa, melhora o desempenho da rede como um todo. E aí a gente tem protocolos de roteamento que vão dar esse subsídio de eu poder ter atualizações dinâmicas, tá, das informações das rotas. Tá? Porque não adianta eu somente ter o meu roteador, tá, com essa tabela aqui atualizada. Então, eu tenho um roteador aqui, tá, e ele tem essa tabela, tá, atualizada. Beleza, ele se conecta num outro roteador, tá, que esse outro roteador também tem uma tabela, igual aquela que a gente viu lá, que associa quem é a rede, qual é a interface, né, e o estado do link, ou quantos saltos até a outra rede. Então, se essa tabela aqui, desse roteador 2, né, sofreu alguma atualização, é necessário replicar essas atualizações para os demais, tá? Para que esse cara aqui, esse roteador 1, ele tome a decisão acertada na hora que chegar um pacote para ele. Tá? Então, ó, quais são as funções desses protocolos? É o aprendizado dos roteadores subjacentes. Então, o roteador 1, ele vai aprender o que tem lá no roteador 2,
E o roteador 2, é lógico, se ele estiver aprendendo o que tem lá de um vizinho dele, ele estando atualizado, né, o roteador 1 também estará, né? Então, ó, a arbitração da melhor rota de encaminhamento de pacotes vai dar esse subsídio, né? Atualização da tabela de rotas, tá? Esse protocolo de roteamento, ele tem essas funções, né? De arbitrar quem são as melhores rotas, atualizar essas tabelas, notificar os outros roteadores sobre alterações nessas informações. E aí a gente vai ver que existem basicamente duas formas de avaliar, tá, os vizinhos, os roteadores vizinhos e as tabelas de roteamento. Tá? Então a gente vai ter que avaliar para a gente encontrar qual que é o caminho mais curto. Né? Então essa é a grande pergunta que os roteadores recebem quando ele recebe um pacote. Quem que é a minha rota que é o caminho mais curto? Então, para decidir qual que é o caminho mais curto entre uma rede e outra, deve ser complicado, né? Então, o roteador vai ser utilizado os protocolos de roteamento para fazer esse trabalho e tem duas formas de fazer. Uma é avaliar o número de saltos, tá? E o outro é o retardo do link, tá? É a velocidade do link. Então, digamos aqui, ó, que eu tenho um roteador aqui, certo? Aí tenho outro roteador aqui, outro roteador aqui, outro. Beleza? E todos esses caras, eles estão conectados. Tá? Eu tenho esses caras se conectados. Beleza? Então eu vou chamar esse cara de 1, 2, 3, 4 e 5. Então, digamos o seguinte. Eu tenho a minha rede aqui, tá? Que é a rede A, que está no roteador 1, ela vai querer se comunicar com a rede, que é a rede B. E essa rede B, ela está ligada aqui no roteador 4. Beleza? Qual que é a melhor rota a ser seguida? Tá? Vai ser baseada em saltos. O que é que seria? Para eu poder chegar, tá, na rede 4, eu poderia dar um salto aqui, ó, tá, passando por esse roteador 5, né? Até chegar à rede com o roteador 4, né? Ou então poderia passar pelo roteador 2 e aí poder chegar lá na minha rede B, porque eu vou chegar no roteador 4, tá? Então, baseado no número de saltos, eu teria que dar quantos saltos aqui? Eu estando no roteador 1, eu daria um salto, tá, pelo roteador 5 e chegaria no roteador 4. Ou então daria um salto pelo roteador 2 e chegaria ao roteador 4. Né? Então, na minha tabela de roteamento lá, do nosso roteador 1, a tabela de roteamento, ela vai ter um campo lá que vai ter as informações de todas as redes, tá? De todos os roteadores que ela conhece, no caso o roteador 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, que dão informações do número de saltos para atingir até esse roteador. Então eu vou ter uma velocidade, tá, para poder chegar àquele cara lá. Então, o caminho mais curto, tá, até aquele caminho, não necessariamente é o caminho mais performático. Ele é o caminho mais veloz. Então, eu poderia ter, baseado em retardo, né? Digamos assim, ó, eu teria o meu pacote aqui no roteador, aí o roteador vai tomar a decisão para qual eu vou enviar. E aí, ele avaliou que se ele enviasse para o roteador 2, o roteador 2, ao invés de enviar para o roteador 4 direto, ele decidiu dar mais um outro salto. Ele vai passar lá pelo roteador 3, para depois ir lá para o roteador 4. Por quê? Porque esse enlace daqui, ó, esse link entre o roteador 2 e o roteador 4, ele é um satélite. É satelital, certo? É um link muito fraco, tá? Muito fraco. Então,
qual que vai ser o caminho mais curto? Tá? O caminho mais curto para chegar até a rede 4 é aquele caminho que eu vou ser mais veloz. Tá? E o caminho que eu vou ser mais veloz, ou seja, o caminho mais curto, não quer dizer que vai ser a distância em saltos. É a distância em tempo, né? Em milissegundos. Quando a gente fala em qual é o caminho mais curto, o caminho mais curto vai ser aquele que eu vou ter a performance melhor, a velocidade melhor. Então, pode ser que, baseado em saltos, eu chegue mais rápido lá. Tá? Mas pode ser que, baseado, eu dando mais saltos, mas esses mais saltos, eles vão me garantir uma velocidade muito maior, tá? Que ela é baseada no tempo, né? No retardo do link. Tá beleza? Então, ficou claro para vocês isso daí? Essa questão de quem é o caminho mais curto pode ser baseado no salto ou pode ser baseado no retardo, beleza? Ou estado do link também, tá? Porque o que acontece? Eu poderia ter aqui, ao invés de ser satélite, poderia ser aqui uma fibra, joia? Mas nesse momento, tá? Quando o roteador 2 recebeu o pacote lá que veio do roteador 1, ele olhou e viu, opa, é melhor eu mandar para o roteador 3 do que mandar ele direto para o roteador 4, porque esse link aqui entre o roteador 2 e o 4, ele está sobrecarregado, está engargalado. Então, eu vou mandar lá para o roteador 3, que vai mandar para o roteador 4. Esse link está melhor, né? O tempo de resposta dele, quando a gente usa pacotes enviando por esse caminho, estão muito mais rápidos. Então, a tabela de roteamento vai ter essas informações. E aí a gente tem como fazer a avaliação do nosso tempo mais curto, baseado no número de saltos e baseado no estado daquele nosso caminho, né, do circuito. Tá? Então, a gente tem que a contagem de saltos, joia? A gente pode ter um protocolo chamado de vetor distância. Vetor distância é o conceito que eu digo para dizer que o número de saltos, tá? Ele vai ser levado em consideração, essa contagem de saltos, para me informar que eu tenho uma performance boa ou não. Tá? Então, a decisão da melhor rota, ela vai ser feita em relação ao número de saltos até o destino. Então, eu vou ter um protocolo que ele vai trabalhar somente com isso. Ele vai atualizar a tabela de roteamento dele com informações só dos saltos. Então, por exemplo, naquele exemplo lá, a minha tabela de roteamento que eu vou ter aqui, ela vai ter que, para alcançar o roteador 2, eu não dou salto nenhum. Mas para alcançar o roteador 4, eu dou um salto. Para alcançar o roteador 3, eu dou um salto. Tá? E para alcançar o roteador 4, indo por 2 e por 3, eu dou 2 saltos. Ele vai ter essas informações lá. Então, o roteador, ele vai compartilhar suas informações com outros roteadores. Porque esse compartilhamento de informações leva em consideração o vetor distância, que é a contagem de saltos. Tá? E essa propagação de informações, ela vai ser através de broadcast. Tá? Aí você pergunta assim para mim, mas você disse que o roteador não propaga broadcast. Mas lembra que eu falei que essa propagação de informações, elas vão acontecer para os seus vizinhos. Então, ó, os vizinhos. Então, eu vou ter um roteador aqui, tá? Outro roteador aqui, outro roteador aqui, beleza? Então, eu tenho que esse aqui é C, B e A. Então, C, quando propagou, tá? Essas informações aqui, a tabela de roteamento de B vai ter as informações de B, mais algumas informações que são lá do roteador C, né? Então, quando essas informações forem propagadas para a tabela de roteamento do A, o A vai ter as suas informações, tá? Vai ter informações do roteador B,
E vai ter do C também, tá? Na sua tabela lá, beleza? Só que, por quê? As informações que vão ser propagadas entre A e B, já tem já as informações que era do C lá, né? Então, ele não bypassa aqui broadcast para chegar às informações. Eu não tenho a tabela de C sendo passada automaticamente, diretamente aqui para o A. Beleza? O protocolo, ele não reconhece o desempenho dos links. Então, quando a gente avalia que um determinado protocolo ele vai tomar a decisão de qual que é a melhor rota para enviar os pacotes, baseado em saltos, ele não leva em consideração o estado dos links. Tá? Eu posso ter um determinado protocolo que ele trabalhe com os dois. Tá? Eu posso ter um protocolo que ele trabalhe só com um. Normalmente, e aí os concursos cobram isso aí, é avaliado os protocolos que trabalham ou com vetor distância, ou seja, ele vai escolher para qual roteador vai enviar em relação ao salto, né? Para eu chegar na rede Z, quantos saltos eu tenho que dar? Ah, tem essa rota aqui que você vai dar 15 saltos. Não, tem outra rota aqui que você vai dar só 5 saltos. Então ele vai mandar por essa que ele está mandando 5 saltos apenas. Só que fazer essa avaliação de só saltos, tá, como sendo o parâmetro, ele não vai garantir uma melhor performance. Tá? Nem sempre é a melhor performance. Então, ó, é isso aqui. Ó. Ele é simples de implementar, mas nem sempre vai ser o caminho melhor a ser escolhido. Tá beleza? Por quê? Então, ó, basicamente, o que acontece? Digamos que eu tenho aqui um roteador, tem um outro aqui, tá? E outro aqui. Então, ó, estão conectados, tá? Deixa eu colocar isso aqui. Então, um, roteador 1, 2, 3 e 4. Então, eu estou aqui no pacote, está aqui no roteador 1. Então, para ele chegar, por exemplo, deixa eu ver aqui. O pacote vai estar no roteador 2, tá? E aí, ele quer chegar, tá certo? Digamos que ele quer chegar lá no roteador 1, tá? Então, a tabela de roteamento aqui do roteador 2, ele sabe que ele só basta ele enviar aqui, ó, porque não tem salto nenhum. Ele está ligado diretamente. A outra borda dele já é o roteador da rede 1 que ele quer encontrar. Só que isso é baseado em salto, né? Só que ele não está analisando que esse link aqui, entre o roteador 1 e 2, é um enlace muito ruim. Então, utilizar esse tipo de mecanismo, de vetor distância, em umas redes pode ser bom e em outras situações ela vai ser péssima. Por quê? Porque do roteador 2, aqui, se eu enviasse ele para o roteador 3, depois para o roteador 4 e mandasse para o roteador 1, poderia ser mais veloz. Só que quem tem esse gabarito de avaliar por estado do link, né? Opa, ali tem fibra, ali tem um enlace de rádio, mas é um enlace muito bom, tá uma velocidade boa, e o outro está ruim, o enlace, ou então está engargalado. Quem vai avaliar o estado do link outros protocolos que avaliam o estado de link, tá? Então, o estado de link, que é o próximo item aí, ó, ele vai avaliar o estado do enlace. O roteador ele vai descobrir o desempenho de todos os enlaces. Joia? E aí, cada roteador, ele vai manter a sua tabela de rotas, tá? E aí a gente tem o conceito de jitter, tá? Que é o retardo da transmissão, ou flutuação. O que é isso? Deixa eu pegar aqui, ó, carregar aqui a nossa lousa, porque eu faço um desenho melhor.
Então, olha só, eu vou ter aqui o roteador 1, certo? Roteador 1. Vou ter aqui o roteador 2, tá? Eles estão conectados. Vou ter aqui o roteador 3, o roteador 4, 3, o 4, tá certo? E aqui o 5. Então, olha só, o estado do link, ele vai avaliar, tá? Se eu tenho, por exemplo, aqui, eu estou no roteador 3, meu pacote está aqui, dentro do roteador 3, o que vai acontecer? Ele quer chegar lá no roteador 1, tá certo? Então, o que ele vai fazer? Se esse link aqui, tá, para o roteador 5 e depois ele ir lá para o 2, tiver uma velocidade muito melhor do que o caminho entre o roteador 2 e depois o roteador 1, ele vai mandar por aquela rota lá. Só que essa rota aqui, mandando para o roteador 5, para depois chegar lá no roteador 1, nesse exato momento, ele está numa performance que é uma performance X de tempo, em milissegundos. As respostas vão estar X segundos, né, de resposta. Só que ao longo do tempo, tá, uma comunicação, essa comunicação vai variar. Eu não tenho somente os meus pacotes seguindo essa rota aqui, que aí, se essa rota está boa, eu vou ter ela sendo usada bastante, né? Porque esse roteador 3 vai começar a decidir todo mundo por esse caminho. Vai chegar num determinado momento que ele vai dizer, opa, esse caminho não é mais bom. Vou mandar agora, utilizando aqui a outra rota, a 2 e para lá para 1. Né? Só que também tem uma outra característica do estado de link, em relação ao jitter, que é o conceito de flutuação. O que é a flutuação? Eu não vou ter exatamente a mesma constância de tempo de resposta do pacote indo até lá a rede 1 em todos os momentos. Certo? Porque a rede vai estar concorrendo ao uso com outros pacotes. Então, essa flutuação aqui, tá? Que eu tinha um tempo de X em milissegundos, depois eu posso ter 2x, tá? Milissegundos. Pode ir aumentando, porque a carga na rede vai aumentando. Né? Então, aí daqui a pouco começa a cair a performance dele, né? Porque, aliás, começa a aumentar esse tempo aqui em milissegundos, tá? Passa a ser 3 milissegundos, tá? Ou seja, o tempo de resposta está começando a ficar ruim, está demorando muito para dar as respostas, né? E aí, daqui a pouco, ele começa a ficar veloz de novo, começa a responder em 1 milissegundo. Ou seja, a carga desse link começou a aliviar de novo. Tá? Eu não tenho mais tanto pacote. Mas essa flutuação, essa variação, tá? É chamada de jitter. Porque a rede não para. Os roteadores vão recebendo uma carga muito grande de informações para estar processando, muitos pacotes. E aí a performance, ele não se mantém a todo momento. Ele vai demandar do fluxo de informações que está naquele momento. Tá? Então, o estado de link, além dele manter a tabela informando a informação, se aquele link é fibra ótica, né? Se ele tem um estado bom, tá? Na verdade, ele não vai dizer para você que a interface é uma fibra ótica, que é um link de rádio, ele não vai dizer, ele vai saber a performance, o tempo que é gasto para chegar numa determinada rede, num outro roteador. Baseado nesse tempo, aí ele vai ver, opa, tá bom esse link, eu vou mandar por ele. Só que esse tempo ele vai flutuando. E aí essa tabela de roteamento, ela tem que sofrer essas atualizações também. Tá? Então, ó, o estado de link, leva em consideração o estado do link, envia pacote de descoberta dos estados e o desempenho dos links, desses enlaces.
tá? E aí a gente vai ver que existe o pacote chamado Hello, tá certo? A gente tem esse conceito aqui que eu vou falar mais à frente, que é o IGP, que é o Interior Gateway Protocol. São protocolos de troca de informações entre roteadores que fazem parte de um mesmo domínio. A gente vai ver mais na frente, tá? E aí ele vai mandar esses protocolos, esses pacotes só de descoberta, pacotes ICMP, com a informação específica de avaliar em quantos nanosegundos, em quantos milissegundos são a resposta daquele link, para ele atualizar a sua tabela e dizer, opa, tá bom. Então, a tabela vai estar, nesse momento, com um tempo, dizendo que aqueles links estão bons, né? Os roteadores que ele conhece. Quando for daqui a um tempo, daqui a 2, 3 minutos, aquele estado daqueles links podem não ser mais aqueles. Tá? Aí isso é o jitter. Ele flutuou. Tá? São outros tempos agora de resposta. Então, ó, ele consegue fazer um balanceamento de carga na escolha das rotas. Então, é exatamente aquilo que eu falei para vocês. Ó. Então, nesse momento, ele pode mandar por essa rota aqui, tá? Para o 5, roteador 5, depois mandar para o 1, mas ele está vendo que está engargalado esse link aí, ele vai fazer um balanceamento, pode mandar pelo outro caminho, pelo roteador 2 até chegar ao roteador 1. Joia? Então ele pode também estar dividindo esses pacotes, manda uma parte para um, outra para outro. Aí ele faz esse balanceamento. Aí a Débora perguntou se a tabela de roteamento vai ser avaliado esses dois parâmetros, vetor distância e estado de link. Não, nem sempre ele faz essa distinção dos dois. A gente tem, Débora, protocolos que trabalham com vetor distância, avaliando apenas saltos. A gente vai ver quais são esses protocolos. E nos concursos, é explorado esse conhecimento. Ele dá um nome lá, tal protocolo, por exemplo, o RIP. Esse protocolo RIP, ele é vetor distância ou ele é estado de link? Ele avalia, né, o número de saltos ou avalia o número de links? Ele pode perguntar assim, o protocolo de vetor distância, aliás, ele dá lá um enunciado dizendo assim, qual que é o protocolo, na lista lá que ele dá, que avalia aquele cabeçalho TTL lá do IP, para avaliar a quantidade de saltos na tomada de decisão da sua rota. Então, talvez ele cite o TTL, mas não fale em saltos, na palavra salto. Já para você saber que, opa, TTL é o salto, né? Que vai decrementando ali. Então, ele pode fazer essa brincadeira. Então, você tem que saber quais são os protocolos de vetor distância e os protocolos de estado de link. Naquele nosso exemplo que eu dei lá no início da aula, certo? De descoberta aqui, ó, tá? Dessa tabela de roteamento, aí ele tem aqui, né? Avaliando lá, guardando informações sobre os saltos, né? E o estado do link, tá certo? E o estado do link. Então, se tem um protocolo que avalia e tem essas duas informações, ele vai poder tomar a decisão para fazer esse envio. Mas não é comum a gente ter protocolos que tenham esses dois métodos ao mesmo tempo. Por quê? Porque se eu tiver um protocolo que ele tem lá o estado do link, é melhor eu sempre usar isso daí, tá? Porque ele já tem a informação já mais atualizada. Então, para que eu vou estar avaliando saltos? Tá? Então, não tem um protocolo que ele fique se preocupando em avaliar. Nesse momento, eu vou usar... Se ele tem o estado do link como sendo um parâmetro, ele não vai pegar e vai... agora eu vou usar baseado em vetor distância, eu vou usar por salto. Eu vou chutar aqui. Tá? Apesar de eu saber aqui na minha tabela quais são os estados de todos os meus saltos, dos meus roteadores, eu sei os estados dos links, mas eu vou ignorar. Eu vou aqui dar um tiro no escuro. Eu vou mandar por salto, baseado em vetor distância. Então, não faz sentido você ter os dois métodos ao mesmo tempo. Se você tem um estado de link, então você vai ter a melhor decisão vai ser tomada baseada no estado do link. Você conseguiu entender aí?
esse raciocínio? Então vamos lá, ó. E aí, ó, eu vou ter lá, né? Quem é o caminho mais curto? Né? Então eu vou ter aqui, ó, entre A e B, eu tenho que é uma fibra ótica. Então, ó, eu tenho lá, ó, a rota no roteador A, ok? A primeira rota. Então, para atingir a rede B, a partir daqui, para alcançar a rede B, a distância é 0. O salto, ele não dá salto nenhum, não tem roteador saltando. E aí, o estado é ótimo, porque é uma fibra. Aí eu vou ter lá a segunda entrada na tabela de rota. Para atingir a rede C, como é que eu faço? Então, para atingir a rede C, o roteador A, ele tem que saltar o roteador, né, B, não é isso? Então, a distância vai ser 1. Eu tenho um salto de distância para chegar aqui na rede C. E aí eu tenho uma fibra lá. Então, o estado é bom. Joia? A terceira linha lá da tabela de rotas, eu tenho no roteador A uma informação de como ele atinge a rede D. Então, ele também tem um salto, certo? Pelo roteador B, para atingir lá o roteador D. Só que o enlace é de rádio, tá? Então, ele coloca lá, ó, ruim. Eu estou colocando aqui, pessoal, que é ruim esse enlace de rádio, mas poderia ser um enlace bom, tá? Eu botei assim só para ilustrar. E aí eu tenho também o conhecimento para poder chegar à rota, à rede D, por outro caminho, tá? Eu fiz primeiramente esse caminho aqui, certo? Dando um salto só. E para chegar na rede D, eu também tenho a possibilidade de dar 2 saltos, né? Ou seja, eu dou um salto aqui eu estou aqui na rede A, né? Então eu dou um salto aqui no roteador B e também dou outro salto lá no roteador C. E aí consigo chegar no roteador D, tá certo? Então a distância é 2, tá? Então o próximo salto, tá? O mais próximo de D é o roteador C. E o estado é ótimo. Então, se for levado em consideração, tá? Digamos que eu queira me comunicar, certo? Na rede A até a rede B, se o protocolo levar em consideração vetor distância, qual vai ser o caminho percorrido, pessoal? O caminho percorrido vai ser, né, eu estando aqui numa rede, tá? Uma rede X, então vai ser usar o roteador A, depois o roteador B, depois o D, tá? Isso levando em consideração que eu estou fazendo saltos, tá? O meu parâmetro é o vetor distância, tá? Para chegar na minha rede D, tá? Eu quero chegar na minha rede D, como exemplo. Agora, se eu for utilizar um protocolo que leve em consideração o estado de link, pode ser que a minha rota, tá? Levando em consideração retardos, certo? Ainda seja melhor eu seguir a seguinte rota: A, B, C e D. Tá certo? Pode ser o melhor caminho para eu poder chegar, vai ser mais veloz, tá? O caminho mais curto, tá? Em milissegundos, vai ser seguir essa rota, tá? Que vai ser mais saltos, mas eu não estou levando em consideração o número de saltos. Estou levando em consideração o estado do link. Tá certo? Aí o Bruno pergunta lá, tenente, a distância, então, é a quantidade de roteadores que o pacote passa e não o roteador da rede. Exatamente, tá certo? É a quantidade de saltos que ele dá para poder atingir a rede remota. Então, a gente tem que um computador que esteja aqui nessa rede, tá? Ele não dá salto algum para atingir aqui o meu roteador.
tá? Que está na borda mais próxima dele, tá certo? Agora, quando eu realizar uma comunicação entre o roteador A e o roteador B, e esse B não for o destino, ele vai passar e der um salto pelo roteador B, então ele vai estar dando um salto, tá? E aí vai dando outros saltos até chegar. No caso aqui, entre A e B, tá? Levando em consideração o estado de link, eu não vou usar esse link aqui, porque o estado é ruim, então eu vou dar dois saltos. Eu dou um salto por B e dou um salto por C para poder chegar aqui na rede com o roteador D, tá? Eu não vou saltar o D. O D já é a rede que está conectada nele, eu não salto ele. O roteador D já vai despejar aqui, tá, na rede de destino, que já é a rede de destino, vai despejar o pacote ali, tá bem? Agora, muito cuidado nas perguntas de concurso, porque ele pode perguntar por onde passa, tá, o pacote. Aí ele vai passar pelo roteador A, B, C e D. Agora, quantos saltos ele vai dar? Ele vai saltar B e vai saltar C, tá, para alcançar aquela outra rede lá. Ficou compreendido aí, pessoal? Beleza, então. Vamos prosseguir. Agora a gente vai falar sobre o conceito de sistemas autônomos, tá? Então, ó, o que são sistemas autônomos? Como o próprio nome está dizendo, é um sistema, é um domínio, tá, de uma empresa. Então, ó, conjuntos de redes que compartilham o mesmo domínio de responsabilidade administrativa. Ou seja, eu dou um exemplo aqui bem clássico, por exemplo, a Coca-Cola. Aí, na Coca-Cola, ele vai ter redes espalhadas no mundo todo, né? Então, imagina a quantidade de roteadores que vão ter, tá? Essa grande rede. Então, aqui a Coca-Cola Brasil, a Coca-Cola do Brasil, ele vai ter lá uma centena de roteadores, né? Ligando as diversas filiais aqui em diversos estados e tudo mais. Então, os administradores da rede, tá, da Coca-Cola, eles têm domínio de entrar no roteador e mexer nele lá, e alterar, mexer em alguma configuração. Então, esse é um sistema autônomo. A empresa que é detentora daqueles roteadores tem autonomia sobre esses roteadores, sobre esses links, sobre essas redes, tá? Então, ó, eu posso ter dezenas ou centenas de roteadores interligados, interligando as suas unidades, tá? Então, fazem conexões entre um grande sistema autônomo, que é de uma empresa específica. Por exemplo, o Exército, ele tem um conjunto de roteadores que faz parte do sistema autônomo, tá, dele. E aí, os sistemas autônomos, eles têm duas classificações, tá certo? Eu posso ter sistemas autônomos internos e eu posso ter sistemas autônomos externos. Os internos são intradomínios e os externos são extradomínios. A gente vai ver aqui o que é a diferença entre um e o outro. Basicamente, no intradomínio, a gente tem aqui as empresas. Certo? E no extradomínio, a gente tem aqui os provedores. Tá? Vai ficar mais claro mais à frente, porque o que eu tenho? Um exemplo aqui, eu vou ter aqui na rede, que eu tenho diversos roteadores dentro dessa rede, tá? Diversos roteadores, e essa rede é da Coca-Cola. Tá? Aí eu tenho outra rede aqui, tá? Que dentro dessa rede, ela tem diversos roteadores, tá? Interligando as suas filiais, matrizes, enfim. E esse cara aqui é a Pepsi. Tá certo? Só que esses caras, eles contrataram serviços de um provedor, digamos, a Embratel. Tá? A Embratel, ela pode ter o conjunto de roteadores dela, que faz parte dela, tá? É do domínio dela, tá certo?
E esses roteadores são da Embratel, só que eles dão suporte para quem? Para esses caras aqui, que são os sistemas autônomos internos. Então, a Pepsi tem o seu sistema autônomo, só que ele só se comunica com os links que contratou do provedor, Embratel, né? E aí a Coca-Cola também vai ter os seus links lá, seus roteadores, ele mete a mão lá, o administrador altera algumas informações, só que o administrador da rede da Coca-Cola, ele não se conecta num roteador aqui da Embratel para mexer nas configurações daquele roteador, mexer em tabela de roteamento, ativar e desativar protocolos de descoberta de rotas, não faz isso, tá? Então esse sistema aqui é extra domínios, tá certo? Ele é o extra domínios. E o intradomínios é esse exemplo aqui, ó, que eu dei da Coca-Cola e da Pepsi. Tranquilo? Então, ó, os sistemas autônomos internos, tá? Que é chamado também de Interior Gateway Protocol, ou IGP, é só você se lembrar que o I é de interior, né? E aí a gente tem o EGP, a gente vai ver mais na frente. EGP. Que o EGP é o exterior, né? É Gateway Protocol, que são os externos, tá? São os extradomínios. Então, os intradomínios, ou IGP, a gente tem aqui que é o intradomínio, compartilha as informações, tá, das rotas entre os seus vizinhos, tá? Ou seja, os vizinhos internos. Esse nome bastante cobrado nos concursos. Quando ele fala assim, ó, sistemas autônomos internos, ele fala de vizinhos internos, tá? Quando ele fala de sistemas autônomos externos, né, ou extradomínios, aí ele fala de vizinhos externos, né? É bem simples, né? A correlação é direta ali, né? Então, ele fala em sistemas autônomos, internos e externos, tá? Vizinhos internos e externos. E aí, vocês vão ter que aprender, tá, esses protocolos aqui, ó. Tá certo? Então, esses protocolos são protocolos que são intradomínios. Eu ativo ele na minha rede, tá, na Coca-Cola, por exemplo, para que ele troque informações entre os meus roteadores que fazem parte, tá, da minha rede intra, né, Coca-Cola ali. Beleza? Então, eu posso usar esses protocolos aqui. Tá certo? E a gente vai ver que o RIP, ele é vetor distância, o OSPF, ele é estado de link, tá certo? São os mais comuns que se utilizam nas redes, tá? A gente tem esse daqui, que ele é um específico da Cisco, tá certo? Esse protocolo é proprietário. Já o RIP e o OSPF são open source. Então, vamos ver aqui, ó. Então, ó, sistemas autônomos, eu tenho que eles são internos e independentes. Eu tenho aqui o exemplo da Coca-Cola, né? Então, quem são os vizinhos internos? São os roteadores vizinhos aqui, ó. Tá? Então, eles trocam informações entre eles aqui. Tá certo? Eles trocam essas informações aqui entre eles. Então, esse roteador aqui, tá? Ele troca informação aqui com esse cara, tá certo? E esse cara vai trocar informação aqui com esse outro roteador, tá certo? E aí ele tem o IGP lá, né? Que podem ser aqueles protocolos lá, que são o RIP, né? Pode ser o OSPF, o IGRP, e aí eles são autônomos, né? Sistemas autônomos, beleza? Não existe troca de informações aqui entre tabelas de roteamento, tá? Entre esses roteadores aqui. Isso aqui não acontece, né? Não tem. Por que não tem? É simples, pessoal. Porque não é de interesse. Por exemplo, esse roteador aqui da Pepsi não precisa ter informações de tabela de roteamento lá para aquele roteador que é lá da Coca-Cola. Simples assim. Beleza? Por isso que eles são autônomos, intragrupo, intradomínio.
E aí a gente tem os sistemas autônomos, certo? Ainda falando de sistemas autônomos, EGP, que é o Exterior, tá? Gateway Protocol, que são extra-domínios. Então, ó, o que é que acontece? O aprendizado das informações vai ocorrer entre os sistemas autônomos vizinhos. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter a Coca-Cola, vou ter a Pepsi e vou ter os roteadores, por exemplo, da Embratel. A Embratel, ela tem interesse em saber informações de rotas dessas duas redes, tá? As duas redes são independentes em relação a uma e a outra. Mas, para o provedor, ele precisa conhecer todas as redes que ele provê, tá certo? Então, por isso que ele precisa manter nesses roteadores dele, que ele é extra-domínio, informações para alcançar aquela rota lá, aquele destino, beleza? Então, ó, ele é conhecido como vizinhos externos. Quando vocês virem esse conceito, vizinhos externos, né, num determinado texto de questão, aí você, opa, está falando aqui de extra-grupo, né, de extra-domínio, está falando de EGP. Então, ó, ele vai realizar testes contínuos para verificar o estado dos seus vizinhos, tá certo? Então, compartilha suas informações e alterações de rotas. O protocolo que é utilizado para essa finalidade, aí tem esse aí que é o Border Gateway Protocol, tá? O BGP. Esse protocolo, tá? É o protocolo que é mais comumente usado. Quando vocês vão ver que vai ser bem fácil resolver as questões de concurso quando ele fala desses protocolos todos. Por quê? São todos os outros contra esse cara aí. Normalmente, quando ele compara, perguntando sobre protocolos extragrupos, né, que são protocolos que se comunicam entre, né, sistemas autônomos, não intra-sistemas autônomos, ele está se referindo a esse cara aqui. Normalmente, ele quer saber se você sabe que ele é um protocolo que não é de intradomínio, beleza? Então, normalmente esse cara contra os demais. Gravem isso daí. Então, olha aí, pessoal. Certo? Então, eu tenho um sistema aqui que é o EGP, certo? Então, eu posso dizer que esse cara aqui, um exemplo, é um provedor, né? Provedor desses links. Então, essas duas redes, Coca-Cola e Pepsi, elas só se comunicam, tá? Porque eu tenho um grande provedor que fornece essa comunicação. Se não tivesse esse cara, tá? Por exemplo, alguém que tivesse nessa rede aqui, não acessaria uma página web que está lá no servidor, que é lá na rede, está lá na rede lá da Pepsi, por exemplo. Tá? Não é porque as redes não iam se conversar. Num determinado momento que esse roteador aqui tem uma demanda que é para outra rede, que é a rede lá da Pepsi, quem vai ter as informações de tabela de rota vai ser esse cara que é do provedor, tá? Então, a gente vai ter o EGP, o protocolo mais conhecido que é usado aqui para comunicação extra-domínio, né? Vai ser o BGP. Minha caneta está falhando aqui, pessoal. Poxa. Engraçado que com o mouse é muito ruim de fazer. Mas eu estou conseguindo. É algo com a minha caneta mesmo. Ó, eu consigo fazer alguma coisa aqui com o mouse. Mas com a caneta... Opa, voltou. Voltou. Então, o BGP, pessoal, ele é o protocolo que ele vai fazer com que a tabela de roteamento aqui,
ela esteja atualizada e reflita as informações que eu tenho aqui, tá? Na minha rede da Coca-Cola e que eu tenho aqui na rede da Pepsi. Tá certo? E aqui eu vou ter protocolos intra-domínio, como o RIP, que é vetor distância. Pessoal, tá muito ruim aqui. A minha caneta falhando, eu acho que eu vou dar uma desconectada. Tem um RIP, o OSPF. Pessoal, eu vou desconectar e conectar aqui rapidamente, tá bom? Um momento só. You are currently the only person in this conference. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Voltou aí? Beleza. Nada feito. Pessoal, ficou claro aí para vocês essa questão aí dos sistemas autônomos internos, vizinhos internos, a questão aí do nosso vizinhos externos e ele receber informações aqui, tá? De tabelas de roteamento dos seus vizinhos internos, né? Deixa eu... Peraí. Então, pessoal, a gente vai fazer um intervalo, tá? Porque aí eu reinicio aqui o meu computador, já que ele está dando essa falhazinha aí, tá? Esse conceito é bem simples, tá? Sistema autônomo interno é intragrupo. Eu vou ter uns protocolos, como o RIP ou SPF, são os mais comuns de ser cobrados. Aquele outro que eu falei, que é o IGRP, ele é da Cisco, é proprietário, normalmente não cai em prova, tá certo? Não cai em prova, a não ser de certificação, mas prova de concurso é difícil você ver esse tipo de protocolo ser cobrado lá, tá? Porque normalmente as bancas querem colocar algo que é mais famoso, mais conhecido, não que não seja conhecido, mas tem ali a questão de se colocar, né, usar mais open source, né, não proprietário e tudo mais, tá? E aí a gente tem os sistemas extra-grupo, tá? Os extra-domínios, tá? Ou EGP, tá? Exterior Gateway Protocol, que são protocolos que eles se preocupam em aprender as rotas de sistemas autônomos, tá? Diferentes, tá? Ele vai fazer uma atualização entre esses sistemas autônomos. Essa é a palavra que ele usa nos concursos, nas provas. Ele fala assim, ó, qual que é o protocolo que faz a atualização de rotas entre, né, sistemas autônomos distintos. Aí você está se referindo ao, por exemplo, o BGP, que é um EGP, né? Tranquilo? Aí vamos fazer um intervalinho agora e a gente volta na sequência, já com esse problema resolvido, que eu vou reiniciar aqui meu computador. Joia? 10 minutinhos. You are currently the only person in this conference.